barulho, um excesso de sons. Eu sinto falta de silêncio nos dias de hoje. Por exemplo, você entra no avião e o camarada ele não consegue desligar aquele celular, né? Ele senta do seu lado e começa a ligar para a tia que está com problema na unha. A unha encravou e você tem que ouvir o problema da unha encravada da tia do sujeito. E aí ele liga para a tia, explica que tem que usar a pomada não sei das quantas. E você poderia ser poupado disso. Aí você de repente quer dar um cochilo também no avião. E na sequência entra os comerciais. Desce uma telinha, começa a passar um monte de comercial. Som. E a tia do lado e o comercial passando. E as redes sociais, as pessoas falando muito, muita opinião. Falando muito, dizendo pouco. Muito. A meta boa é falar menos que o Harpo Marx. Então eu gostaria agora de fazer um minuto de silêncio em homenagem à morte do silêncio. Começando agora. Cinema falar é o grande culpado da transformação. Já tá ligado, né? Isso. É bom que tá fazendo bastante barulho. Barulho é bom pra dar uma contrastada com o que a gente tava falando. Depois do silêncio, né? Difícil, né? Difícil, viu? Né? Essa pícola entrevista que fizemos em silêncio. Em silêncio, a primeira entrevista do mundo de TV muda. Mas é difícil, né? A gente perde o repertório. Estão fazendo muito assim. Eu também. Você conhece um livro do Câmara Cascudo que chama História dos Nossos Gestos? Não. Cara, é um maravilhoso. Uma vez eu trabalhei com ele, com atores do Centro de Demolição. Legal. E a gente ficava vendo gestos, tipo gesto... Isso aqui deve estar fazendo um barulho danado, né? Porque claro, fica pegando. Fazer mais. Isso. Pra apanhar, né? Esse negócio do gesto que você está falando... Toda hora que a gente abraça, diz assim, não pode abraçar porque dá barulho. É contra o abraço. É. Escuta, lembrei, você falou do livro do Câmara Cascudo, e me lembrei de que o Estênio Garcia uma vez me disse... Obrigado, irmão. Obrigado. Quando ele fez aquele filme do Babenco, Brincando nos Campos do Senhor, ele teve um tempo grande de convívio com os índios, para ele fazer um índio, e ele descobriu uma coisa interessantíssima, que é a cultura dos índios, os gestos não eram os nossos, e eles faziam coisas invertidas. A gente já está acostumado a ser óbvio, então que dor de cabeça. Intuitivamente a gente já faz assim, dor de cabeça, e o índio fazia, que dor de cabeça? Não, talvez o cara sabe que caçando ontem, ele levou uma pancada aqui e hoje está sentindo dor de cabeça. Aí diz assim, pode ser. Dor de cabeça, pancada de ontem, né? Quer dizer, sabendo da origem. Mas esse livro do Cascudo, do Câmara Cascudo, tem coisas incríveis. Diz a origem de um aperto de mão,
a origem do aplauso, tem um gesto de pateada, que é o contrário do aplauso, quando você não gosta, não vou nem ensinar, né? Com os pés. Bate com os pés, porque esse costume se perdeu. E tem gestos assim como afastar a mosca do rosto do defunto. É um livro incrível, muita coisa. O progresso do cinema foi passar de mudo para falado. Será que a televisão, que já começou falada, será que o progresso da televisão vai ser passar de TV falada para TV muda? O que você acha? Acho difícil. Que pena. Que é uma pena, mas eu acho que, na verdade, a tendência é mais barulho e mais falatório. Daqui a pouco... Porque, né, assim, principalmente os mais jovens, né, ficam ligados em tudo ao mesmo tempo, né? Eles ficam, liga a televisão, ao mesmo tempo está aqui respondendo e-mail e já conectado a um Facebook, sei lá, Twitters e coisas, e tudo ao mesmo tempo. E, talvez ouvindo música também com fone. Então é muita informação, né? E aí muito barulho. E muito barulho. Você toca? Toco. Violão? Toco violão, guitarra, baixo, bateria. Tudo. Você é uma banda. E tudo é bom, né? E uma coisa alimenta a outra. Por exemplo, na música, tem hora de você solar e tem hora de você ficar aqui atrás, só fazendo a base para alguém que está solando. Seja o cantor, seja o saxofonista. Te dá... Naturalmente, você já aprende isso por osmose. E como ator, isso é uma coisa importante de se aprender. Porque tem ator que só quer solar. É verdade. E tem que saber a hora de ficar aqui só na cozinha, que se chama bateria, o baixo. Acompanhando, fazendo aqui. Tem a hora de brilhar e a hora de recuar. Porque o outro vai estar nessa posição. A música te dá essa dimensão. Eu queria ser, assim, uma Marília Gabriela. Eu queria ser a Marília. Marília, eu tenho maior admiração por ela, trabalhei com ela como atriz maravilhosa, entrevistadora. Eu queria ter aquele jeito inteligente, entendeu? Sério, que faz uma pergunta assim e te olha na cara com aquele olho... Né? Então, eu não saberia fazer aquelas perguntas. Eu resolvi consultar minha máquina de pensar para isso, para me ajudar. Então, peguei aqui uns livros de entrevistas ou de papos. Esse aqui é o livro de uma conversa entre o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, e o Zuenir Ventura, com a mediação do Dapiev, do Arthur Dapiev. Então, tem umas coisas super interessantes aqui. Esse outro são as últimas entrevistas dadas pelo Bolanho, esse maravilhoso escritor chileno do 2666, o livro que publicaram depois de morto, O Detetive Selvagem. Incrível. E o Bolanho morreu cedo, com 50 anos, em 2002 ou 2003. E aqui também várias entrevistas feitas ao Cioran, o filósofo romeno. Então eu vou copiar, entendeu? Eu queria copiar esses caras e fazer umas perguntinhas assim. Olha só, o Veríssimo, tem uma pergunta dele aqui, que eu queria achar, que é que o Dapiev pergunta para ele, o Veríssimo foi músico, ainda, né? Toca, e diz que quis ser diretor de cinema. O que você acha que o cinema te daria e que escrever não daria? Aí eu pego essa pergunta e digo, o que te pega no cinema? O que o cinema te dá que teatro, TV não te dão? Você poder deixar uma marca, deixar uma coisa para outras gerações que virão, isso é uma coisa do cinema que é muito bonita, né? Você falamos de cinema mudo, você hoje poder assistir algo de Harold Lloyd, para não falar do Chaplin, né? Harold Lloyd, Buster Keaton. Né? Quantos anos atrás, né? E você poder continuar ainda vendo. No teatro, fica na memória de quem foi lá ver naquele dia. O cinema você pode revisitar aquelas coisas, né? Aquelas obras. Eu acho que isso é uma coisa que é diferente. A televisão é imediata, e amanhã já vai ter outra coisa e você já não lembra da anterior, porque é isso mesmo, é muito dinâmico. E acho isso uma coisa bonita do cinema, assim, de ficar uma coisa durante muito tempo.
E tem outra coisa interessante também, que é um documento de uma época, né? Falando... Eu, menino, sessão da tarde, eu adorava ver os filmes assim, do Roberto Carlos e tal. E Roberto Farias, que dirigia esses filmes. Tem um plano fabuloso de um filme que o Roberto está pilotando um helicóptero e ele entra naquele túnel, né? E não tem o shopping ali. Não tem o Rio Sul, não tem aqui na... Então, ou seja, é cinema, é ficção, mas documentando uma época ali de Botafogo que não existia. Os carros, os penteados, como as pessoas se vestiam. Né? Isso é bonito. Não, especialmente você falou, tocou no meu coração. Porque não só pelo filme, por essa cena incrível, não só pelo Roberto Farias, que eu acho o Assalto ao Trem Pagador um filme maravilhoso. Incrível, sim. Maravilhoso, sou fãzaço. Como, por você dizer assim, não tinha um shopping. Porque você morou ali. Eu morei ali. Naquele famoso lugar. Solar da Fossa. Eu morei no Solar da Fossa. Ali era onde eu morava. Entendi. Eu morava ali mais ou menos... Muitos artistas, não é? Muitos. Eu morava, por exemplo, o meu apartamento era o 33, deve ser mais ou menos onde é hoje a Gasterne, por aí. Morava ali no 33, que era um quartinho, tinha uns com banheiro e outros sem. O meu era um quarto com banheiro. Um momento incrível. Aliás, o Toninho Vaz publicou ano passado, 2 anos atrás, um livro sobre o Solar que eu recomendo. Incrível, conta as histórias do Solar. E é maravilhoso. Aí eu vou passar por umas perguntinhas aqui que foram feitas por uma entrevista feita pela Mônica Markstein e que foi publicada na edição mexicana da Playboy, feitas ao Bolanho. Enfim, nesse esforço de conseguir essas perguntinhas inteligentes e assim, porque tem um questionário do Proust, não é? Se eu não fosse a Marília Gabriela, eu queria ser o Proust. Um ou outro. Eu ficaria satisfeita. A Maristela é uma jornalista, escritora argentina. Por exemplo, ela faz uma pergunta aqui para ele: o que é que te aborrece? Ingratidão me aborrece. Eu sou muito grato às pessoas, às coisas. Então eu tenho expectativa sempre ruim, né? Você tem expectativa é uma coisa ruim, de uma maneira geral. Mas então eu espero que as pessoas sejam gratas. E ingratidão eu acho uma coisa feia, chata. E o que é que te diverte? Me diverte? Me diverte. Meus amigos me divertem. Falar com os meus amigos me diverte. Ela diz assim: fecha os olhos. Fecha os olhos. De todas as paisagens que percorreu, qual a primeira que lhe vem à memória? Acho que eu sou mineiro. Eu nasci numa cidade chamada Passos, que é interior de Minas. E minha mãe é de uma cidade chamada Nepomuceno, que tem 30 mil habitantes. E eu ia muito para Passos e para Nepomuceno na minha infância. Eu tenho uma tia que tem uma fazenda e eu vivia muito nessa fazenda. E eles plantavam café. Então veio a lembrança de um terreirão de café que tinha assim, logo colado na casa. Então tinha épocas que aquilo estava tomado de café e tinha épocas que não tinha café nenhum e era apenas um terreiro gigante, onde a gente andava de bicicleta, assim. Como é o paraíso? Como é o paraíso? Caramba. Sei não, Abelão. E o inferno? O inferno... Quem é que falou? O inferno é aqui? Alguém falou isso? Acho que tudo é aqui. O inferno e o paraíso. E o paraíso. Ambos estão aqui. Basta você... Como você vai olhar as coisas e relacionar com as coisas. Tem umas perguntas aqui que eu achei tão curiosas. Sofreu muito por amor?
Sofri pouco por amor. Mas não me gabo disso, não. Deveria ter sofrido mais por amor. Mas ainda tem tempo, hein? Você se apaixonou por vizinhas mais velhas quando era jovem? Já, sim. Ah, vizinhas. Vizinhas são coisas lindas, né? Sim. Eu tive um negócio com uma vizinha, assim, que foi inesquecível. O cupim comeu a casa minha e a dela. Isso nos uniu. A luta contra o cupim. Cupim cupido, não tá longe. Olha aí, tá vendo? O cupindo. O cupindo. Você gravou num tronco de árvore o nome da pessoa amada? Não. Tá vendo? Sofreu pouco por amor e não gravou o nome na árvore. Viu alguma vez a mulher mais bela do mundo? Vi. Viu? Vi. Qual a opinião acerca da sua obra que mais valoriza? Acerca dos seus filmes, acerca do... Talvez não dá para responder com uma palavra só, mas assim, acho que alguma coisa meio que essa obra ficou na pessoa. Quando alguém chega e fala assim, nossa, sempre lembro, nossa, aquilo me marcou, algo que é marcante. De quem você mais ouve conselhos sobre os seus trabalhos? É bem daqui, eu tive que vir aqui, mas nada é meu, tudo é do... Eu acho que é da minha família, meus pais, meu irmão, acho que deles. E entre os cineastas mortos, qual o que mais admira? É difícil escolher um aí, né? Mas o Kubrick era um gênio. Gênio, né? Um gênio. E, além de cineasta, um visionário, um inventor. Ele produzia lentes, né? Ele chegou a criar uma própria lente que ele inventou para ter um ângulo X e que ele foi lá na fábrica, sabe? Isso é coisa de professor Pardal, né? Na tradição da Vinci. Artistas, grandes artistas e cientistas, assim, exatamente, abarcam o todo. Esse Kubrick foi um desses. O que você teria dito a ele se eu tivesse conhecido? Acho que eu teria dito mesmo, me chama aí. Me chama aí. Faz uma lente pra mim. Pô, me chama aí pra fazer alguma coisa aí. Aí, aqui do Choré, tinha dois entrevistadores fazem um comentário para ele a respeito de Deus. Aqui, se alguém deve muito a Bach, esse alguém é Deus. E o outro esse é o entrevistador Benjamin Ivry. O outro é François Fechot, que diz que Ionesco disse uma vez que acreditava em Deus, mas gostaria que ele fosse diferente. Ou seja, os dois entrevistadores querem saber a relação dele com Deus, que ele tem com Deus. E eu te pergunto, Celto, qual a sua relação com Deus? Acho que uma mistura assim, de muita coisa. Eu não tenho uma religião. Sou criado numa família católica, né, que tem o hábito de ir à missa e tal. Sou mineiro, né? Barroco, né? Católico, mas não é uma coisa que mas ao mesmo tempo eu gosto, acho que um pouco de cada uma, acho bonito e inspirador, um pouco de cada uma, acho que uma mistura de tudo, assim, reza e bate um tambor e tudo junto. Enfim, eram essas perguntas aqui que eram uma tentativa de ser Marília Gabriela ou Proust. Ali na nossa entrevista muda, a primeira entrevista de TV muda do mundo, eu te perguntei sobre o próximo trabalho de cinema e entendi que você ainda está pensando e tal. E existe alguma coisa? Na verdade, eu estou tateando algumas coisas. Eu ameacei começar a escrever uma coisa que não me pegou muito, aí
deixei de lado para ver se ela vinha com força, porque às vezes você precisa fazer isso com as ideias, né? Você pega umas ideias e deixa ela ali de lado para ver se ela tem força o suficiente para gritar e falar, volta aqui que eu tenho valor. Então, algumas dessas estão ali vendo se tem essa força. Você tem algum plano para fazer teatro? Eu fiz pouco teatro na minha história. Fiz umas... Não tão pouco, fiz umas 10 peças. Não é tão pouco, né, pro tempo que eu tenho de ator. Mas eu não faço há algum tempo já. Eu tenho vontade, mas também não sei o quê. Eu fiz 2 peças do Pinter, que eu gosto muito. Uma com a direção do Ítalo Rossi e uma direção do Michel Bercovitch, querido amigo e companheiro de trabalho. Gosto muito do Pinter. Não sei o que assim seria, mas acho que tem que ter uma... Eu acho que o teatro exige muito de você. E para você ir ali de sexta a domingo, de quinta a domingo, contar aquela história diariamente, você tem que querer muito falar aquilo, mandar aquela mensagem. E aí, não sei, então, o que será isso que vai me motivar a voltar a fazer. Então, mas essa fase que eu tô agora é uma fase também que é muito boa, que é uma fase que você fica se alimentando. É uma fase muito importante. Eu trabalho desde menino e quando eu tô assim nesse período como eu tô agora, dá uma enorme inquietação porque me acostumei a sempre fazer muita coisa e sempre. Mas é bom se tiver a calma de olhar para isso como eu estou olhando agora, é bom demais, assim. Nossa, essa quantidade de livro que eu tinha acumulado, eu vou comprando, isso me interessou, quero ler sobre, e vai só acumulando, porque você trabalha tanto, não tem tempo. Então agora é uma fase de ler, ver filme, ver as peças, ver as coisas, e isso te alimenta tanto, é fundamental. A fase do repouso e da alimentação para aí voltar com força e fome. E uma dessas coisas que eu acabei de ler, que eu não vi a sua montagem, infelizmente, foi o Moby Dick. Que era aquela bíblia, aquela troça enorme, ficava sempre ali em cima da... Moby Dick, é isso aqui, ó. Pois é. Que é remo de Moby Dick. Entendeu? E fiquei morrendo de pena de não ter visto a sua montagem, porque eu falei assim, que diabos ele fez com esse livro? Porque é um negócio dificílimo de... Como é que você fez isso? Uma coisa que o teatro trabalha, o cinema também, mas o teatro depende, talvez mais do que o cinema, certamente mais do que o cinema, com a imaginação. Pois é. Né? Com a imaginação. Claro. Simples e impregnado de imaginação, né? É possível você fazer aquela história no teatro com isso só, talvez. Pode deixar comigo. O remo. No cinema, a tentação ou a dificuldade é deixar o espaço para a imaginação. Porque senão você dá tudo. Né? Então, acho que o desafio de você fazer um filme é você poder contar uma história, mas deixar umas lacunas, né? Porque no cinema, de repente, você oferece tudo mesmo. Tanto que quando termina o filme, você muitas vezes olha para o lado e fala assim, vamos comer o quê? Pizza? Você tá querendo o quê? Um japonês hoje? Tem um enorme tempo de ficar pensando naquilo e ir com aquilo para casa e debater sobre aquilo. Acho isso importante conseguir. Reflexão é importante. A arte... né? Mas estamos aqui num programa que tem arte no nome. Então, assim, vou te fazer uma última pergunta, então. É uma pergunta feita ao Bolanho pela Mônica Maristany. O mundo tem remédio? Acho que tem, só não sei qual é o remédio, mas deve ter. Deve ter. Com remo na mão, né? E assim eu encerro. Você sabe,
Você sabe que eu tinha vontade, uma coisa que assim, muito difícil, mas de terminar assim com... Isso é só um sonho, imagina. De terminar com um conjunto, tocando uma música, você, separado, gravar você na sua casa, no seu estúdio, o Domingos tocando piano e o Paulo tocando piano, cada um na casa dele. Gente, a mesma música, fazia um arranjo assim, e esse programa fechava lindamente.